Muito bom dia, 3 de maio de 2026. Já começou a esfriar um pouco, né? Nós estamos na lição 5 do segundo semestre, o juízo contra Sodoma e Gomorra. Não consegui gravar antes o vídeo, como sempre faço, devido à correria, trabalho do departamento infantil do nosso setor Belém, aqui do Parque das Jabuticabeiras, São Marino, 1º de Maio e Anchieta. E somente agora estou conseguindo gravar esse vídeo. Pois bem, nós temos a lição 5, o juízo contra Sodoma e Gomorra, hoje dia 3 de maio de 2026. A introdução à história de Sodoma e Gomorra mostra duas grandes verdades. Deus é misericordioso, né? Mas também é justo. A palavra misericórdia vem de duas palavras, duas junções, que é miséria e cardia. Cardia do grego coração. Coração no grego é feminino, não é masculino. Isso quer dizer ver a miséria com o coração. Então Deus, ele vê a miséria do homem com o seu coração, né? Então Deus é misericordioso, mas também Deus é justo. Antes de destruir aquelas cidades, o Senhor revelou seus planos para Abraão e deu oportunidade de intercessão. Então Deus é bondoso, né? Deus é bom o tempo todo. Em inglês se diz God is good all the time, quer dizer, Deus é bom o tempo todo. Porém, quando o pecado domina o coração humano e não há arrependimento, o juízo de Deus se manifesta. Então os anjos visitam Abraão. Aqui houve uma teofania, né? A aparição de Deus. Ali os anjos foram 3, né? Mas um representava a Deus, né? Ele recebe adoração e nenhum anjo pode receber adoração. Então aqui há uma teofania. Os anjos visitam Abraão. Abraão estava à porta da sua tenda quando recebeu visitantes enviados por Deus. Essa visita trouxe uma mensagem divina e confirmou que Deus estava atento à vida, melhor dizendo, de Abraão e de sua família. Então, os anjos, eles estão para ministrar a nosso favor. Eu já tive alguma experiência, né? Até pouco tempo, eu estava em uma padaria ali em Barueri, estava fazendo propaganda da minha empresa, né, Tel Aviv, consultoria jurídica e representação. E eu fui entregar um flyer para uma pessoa, para um cidadão. E ele não esboçou nenhuma palavra, ele só pegou o flyer, colocou a mão dentro de uma bolsa, tirou uma Bíblia e mostrou o livro de Isaías, capítulo 41. E pediu para eu ler. Eu li uma parte, falou: leia tudo. Eu li inteiro o versículo. Ele falou: isso é o que Deus tem para você, a mensagem de Deus. Sorriu para mim. Eu virei as costas, daqui a pouco olhei e não vi mais a pessoa. Para mim é o anjo do Senhor. Ou o anjo, né? Não sei se é do Senhor, que do Senhor no caso aí é a questão de ser Jesus, né? Aparição no Antigo Testamento, conotação anjo do Senhor, é a aparição de Jesus, né? Então os anjos visitam, né? Já tive várias experiências nesse sentido, de relatos de pessoas. Uma delas foi o pastor Antônio Gilberto, saudosa memória. Tive a alegria de trabalhar com ele em Nova York, foi meu mentor na área do ensino, tenho ele como referência. E ele contou que um dia ele estava em uma cidade, estava meio perdido, e apareceu um militar e perguntou para onde ele estava querendo ir. Daí ele falou, mostrou o endereço, falou: eu vou te levar lá. Aí entrou com ele no hotel, foi até o balcão para fazer o check-in. O pastor Antônio Gilberto fez o check-in, olhou e não viu mais a pessoa. Aí perguntou para o atendente: aquela pessoa que veio comigo, aquele militar, para onde ele foi? Ele falou: você entrou sozinho aqui, você não entrou com ninguém aqui. E foi a primeira vez que eu vi o pastor Antônio Gilberto
falar em línguas, né? Não estou dizendo que ele não falava, mas é a primeira vez que eu vi ele falar línguas, né? Foi numa escola bíblica em Nova York. Então, isso acontece, pode acontecer com você na sua casa, a visita de representantes do céu, que é uma maravilha. Então, os anjos visitam Abraão para levar a mensagem divina para a sua casa, né? Abraão é um homem hospitaleiro, como todos os obreiros devem ser. Então, Abraão recebe esses hóspedes com muita alegria. Abraão recebeu os visitantes com respeito, humildade e generosidade. Ele preparou alimento, serviu com alegria e demonstrou um coração hospitaleiro. É o que todo obreiro tem que ser, hospitaleiro. Eu sempre ensinei aos meus filhos que na minha casa fechou a porta da sala para dentro, tudo é quarto. Então sempre aprenderam a doar, o caso se for a sua cama, para hospedar alguém de Deus, alguém que realmente não é qualquer pessoa, tem que ter cuidado, né? Alguém que realmente a gente saiba qual é a sua conduta, né? Então ele demonstrou isso. A hospitalidade é uma virtude agradável a Deus. É muito importante para o obreiro ser hospitaleiro, ensinar a sua família a ser hospitaleira, né? E número 3 do ponto 1, o riso de Sara. Quando Sara ouviu que teria um filho, ela riu. Talvez você riria também, eu também. Não por incredulidade, mas por achar graça. Uma pessoa com praticamente 90 anos, como poderia gerar filhos? E a Bíblia ainda diz que havia cessado o costume das mulheres para Sara, isso é, o ciclo menstrual havia terminado, que é a área de fertilização da mulher, né? Então nós vemos aí que Deus mostra o quanto Ele é poderoso para rejuvenescer uma mulher de 90 anos. E tem outra questão, ela era estéril, né, desde jovem, mas Deus é um Deus que cumpre a sua promessa. Ele disse que Abraão ia gerar um filho de Sara, e isso aconteceu, né? Ele é um filho com Sara. Isso aconteceu, por isso que colocou o nome de riso no filho, que Isaac quer dizer riso. E Abraão também, ele ficou assim, não por não acreditar, porque era um homem que acreditava muito em Deus, mas devido à situação, quase 100 anos de idade, né? Mas Deus, ele pode fazer coisas impossíveis que nós não podemos fazer. Aquilo que nós podemos fazer, Deus deixa a gente fazer, orienta, mas aquilo que nós não podemos, só Deus pode fazer. Aí nós vamos para o ponto 2, Deus anuncia seus planos a Abraão, né, o anúncio da destruição. Deus revelou a Abraão que Sodoma e Gomorra seriam julgados por causa da gravidade de seus pecados. Não é só um pecado, né? Havia vítima, havia agressão, havia outros tipos de pecado além daqueles que nós já conhecemos na área sexual, mas havia outros tipos de pecado, né? Ameaça, isso é um crime, né, no Código Penal. Enfim, o clamor contra aquelas cidades havia subido até o Senhor. Então, o clamor dessas vítimas, né, havia subido até o Senhor. Isso a gente tem que ficar atento, que muitas pessoas só pegam um tipo de pecado ali, mas houve outros, né, agressões, violência. Então, a cidade estava tomada por coisas ruins, de forma que os seus moradores estavam clamando a Deus, pedindo socorro. Então Deus revelou a Abraão essas questões, o clamor daquelas cidades, contra aquela cidade, Sodoma e Gomorra, são duas cidades, havia subido até o Senhor. Número 2, do ponto 2, o pecado leva à destruição, né? Através do pecado entrou a morte. Se diz assim muito pontualmente que pecar
errar o alvo, né? Então, pecar é fazer alguma coisa que é contra os princípios bíblicos, os princípios de Deus. E o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva. Todos nós sabemos o princípio do pecado na terra, né? Originou, obviamente, na pessoa do inimigo, de Satanás, quando ele se rebelou contra Deus, pecado de rebelião, querendo ser igual a Deus. E, infelizmente, o homem pecou e esse pecado passou para toda a humanidade, chamado de pecado original. Os demais pecados são chamados de iniquidade, transgressão, mas o pecado que nós já nascemos com ele, herdado de Adão, é chamado de pecado original. É por essa razão que Jesus não nasceu como é costume, né? Naturalmente, tem a conjunção carnal e se tem o ato sexual, faz ali, no caso, o trâmite da gestação, né? Gera e nasce a criança, mas quando nasce já nasce em pecado. Que pecado é esse? O pecado de Adão, que é transmitido para todo ser humano. Mas Jesus não, né? O Espírito Santo gerou em Maria. Então isso aí é um tema para um livro que está saindo, está na gráfica, só estava esperando ISBN, né? Que é o número, né, do registro do livro. E em breve, muito em breve, possivelmente semana que vem, estará disponível, né? Creio que assim, no máximo aí mais 10 dias. E tem esse tema aí, né? Jesus tinha o sangue de Maria, é o último capítulo. É muito importante a gente tentar para isso, porque tem muita gente pregando que Jesus tinha o DNA de Maria, né? Enfim, são coisas que a gente tem que tomar cuidado, porque pode passar heresia para a igreja, né? Então tem que observar cada detalhezinho para que não venhamos ser heréticos. E eu vi já pessoa de nome falando sobre isso, pegando em Gênesis 3:15 e fazendo uma dissertação que, meu Deus, é uma heresia muito grande. Então atentemos para aquilo que realmente é o correto, né? Ensinar aquilo que realmente está nas Escrituras. Então, o pecado leva à destruição, através do pecado entrou a morte. Se não fosse o pecado, nós não morreríamos, né? A natureza geme até o dia de hoje por causa do pecado. Os animais viraram carnívoros, alguns, né? Eram herbívoros desde o início. Então eu escrevi inclusive um material sobre os dinossauros, né? Se realmente é realidade ou ficção. Então todos os animais foram criados herbívoros, nesse caso, os que são carnívoros. E eles voltarão a ser herbívoros no milênio, né? Não vai ser predador, não vai matar um outro da mesma espécie ou de outra espécie, enfim. E por terceiro, do ponto 2, a intercessão, que é muito importante. Nós intercedemos pelas pessoas. Intercessão é algo valioso, né, para a nossa vida espiritual, para a vida da igreja, interceder uns pelos outros. Abraão intercedeu pelas cidades, pedindo misericórdia. Olhe com o coração, né, a miséria dessas cidades, era o que Abraão estava pedindo. Então a imoralidade e rebeldia contra Deus era muito grande naquela cidade. O pecado pode parecer prazeroso por um tempo, mas seu fim é destruição. Tem que ter muito cuidado, né? Às vezes 5 minutos de prazer é uma destruição para a vida toda, né? A princípio parece aparência, tem só aparência, mas é carregado de coisas maléficas, né? Malignas. E assim o inimigo ele não vem mostrando quem é ele, né?
com chifre, com garfo, ele vem como um anjo de luz, pisando com um sapatinho de algodão, para não parecer que é coisa ruim, mas por trás disso tem coisas destruidoras, né? Então ele intercede através da oração pelas cidades, pelo seu parente Ló, sua família. E no ponto 3 nós vamos finalizar a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Deus é fogo consumidor, não se brinca com Deus. O juízo veio sobre Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Então Deus é amor, mas também é santo e justo. O Senhor mostrou que pouparia a cidade se houvesse justos nela. Isso ensina o valor da oração e da intercessão. Mas não havia. Então não teve outra situação a não ser destruir essas cidades, né? Então o número 2 do ponto 3, uma catástrofe sem igual. A destruição daquelas cidades foi terrível, até o dia de hoje é lembrado, né? Elas foram completamente arruinadas, destruídas, servindo de exemplo para todos que vivem sem temor de Deus. Então, quem vive sem temor, olhem para Sodoma e Gomorra. Inclusive, nos evangelhos diz, lembrai-vos da mulher de Ló, que olhou para trás, virou estátua de sal, mas ela estava naquele contexto ali, né, daquela cidade. E pessoas que olham para trás não têm sucesso, nunca serão vitoriosas. Olhem para frente, o foco, no alvo, no prêmio, né, que nos está esperando. Então, número 3 do ponto 3, transformada em estátua de sal, que eu acabei de falar. A mulher de Ló olhou para trás, desobedecendo a ordem dos anjos, por isso tornou-se uma estátua de sal, né? Esse episódio mostra o perigo de amar o mundo e olhar para trás depois de receber o livramento de Deus. Então tem pessoa que não vai para frente, só fica olhando para trás, ou estão paradas, estagnadas, não querem fazer nada para Deus e o tempo está correndo, né? O fim está próximo, a vinda de Cristo está aí, as portas, né? Os episódios estão aí para quem quiser ver, né? Então, é atentarmos para exatamente esse momento de alerta que Deus nos mostra através dos acontecimentos, que Ele está à porta e nós temos que andar vigilantes, não como os moradores de Sodoma e Gomorra, que preferiram pecar contra Deus ao invés de obedecer a Deus. Então, a conclusão, Sodoma e Gomorra ensinam que Deus dá oportunidade para o arrependimento, mas não tolera o pecado para sempre. Abraão nos ensina a interceder. Ló nos ensina que devemos fugir do pecado. E a mulher de Ló nos alerta a não olhar para trás. Quem deseja escapar do juízo precisa obedecer à voz de Deus e viver em santidade. Então não vamos ficar no hedonê, né? Que é o prazer a qualquer custo, hedonê. Tem muitos que estão nessa palavra grega hedonê, quer dizer prazer a qualquer custo. Não importa o motivo, importa ter prazer. Então isso aí leva à destruição. Tem que ter obediência a Deus, né? Ter uma aliança com Deus para que a sua vida vá bem, da sua família, da sua casa, enfim. Que Deus abençoe a sua aula, os seus alunos, a sua classe, que seja um domingo abençoado por Deus, em nome de Jesus.